Salve, salve, meus brasileiros do mundo inteiro. Salve, salve, piauienses. Mais especial, um salve a vocês, galera, da segunda série. Um salve também ao Ismael, meu amigo aqui, sinalizando em libras para nós. Que alegria, estamos encerrando os trabalhos da tarde, hein? É a última aula. Corre, ainda dá tempo. Faz a pipoca, prepara o suco de acerola, senta no sofá e assiste aí a nossa aula pelo canal Educação, o maior e melhor centro de produção, divulgação e edição de aulas. Quem está conosco, além da minha queridona tia Marlene, organizadora do nosso chat, e também a minha amiga Zilma, professora da SEDUC Piauí. Mas também tem Uruçuí, hein? Cidade maravilhosa. Tu foi lá, não foi, Ismael, com a gente, Uruçuí? Assistiu às nossas aulas lá. Eita, coisa maravilhosa. E esse final de semana tem mais revisão, hein? Pelo Pré-ENEM SEDUC na estrada, galera. Não falte. Vamos estar em 3 cidades. Campo Maior, Piripiri e Parnaíba. Parnaíba Zona estava ali assistindo minha aula agora há pouco. Se ela tivesse aí, eu ia mandar um abraço enorme para ela, hein? Professor Fino, o que é que o senhor trouxe hoje? Rapaz, vocês vão gostar demais. Produção de texto. A partir de o quê? De um tema. E o tema que eu trouxe, Ismael, tu vai gostar. A apropriação cultural. Já imaginou você se apropriar de alguma vestimenta, indumentária, não é? Comportamento, cultura, que não é sua? Será que nós temos essa liberdade? Muitos ainda discutem esse tema e acham que não. Que quando eu me aproprio culturalmente, eu estou propagando racismo, preconceito, segregação, não é? E outros já acham que não. Que quando a gente se apropria de algum elemento que faz parte de outra cultura, nós estamos exercendo o quê? O nosso direito à liberdade de expressar-se, não é? Porque não está na lei a proibição de... Ninguém é proibido de usar um turbante, ninguém é proibido de usar uma tatuagem, ninguém é proibido de usar um brinco. Então, ninguém é proibido de usar, sei lá... Diz aí o taekwondo, tem aquelas roupas próprias deles, né? Ninguém é proibido de usar um kimono. Não, ninguém pode andar. É claro, professor, que eu não vou ser doido de sair aí com essas vestimentas, né? Eu uso que momento da vida? Eu uso o período carnavalesco, não é? Para eu me fantasiar. Aí onde nasce a crítica. Como se essas vestimentas, essas apropriações, fosse fantasia, e não é. Para aqueles que vivenciam a cultura, tio Jorge, é muito forte. Tem raízes na ancestralidade. Traduz, Ismael, ancestralidade. Então, se tem raízes na ancestralidade, é algo muito forte, é algo muito sério, que não pode ser tomado meramente como moda, não é? Ai, 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 que eu já dei a aula quase toda, só aqui nessa introdução. Mas vamos ver como é que os slides vai nos conduzir a essa discussão. Porque, entenda, produção de texto, não é? E eu vou trazer um parágrafo, não é? Em cima de um tema, de uma temática. Eu vou produzir o meu, mas você vai produzir o seu, que eu vou lhe ensinar como é que faz, vou lhe dar os embasamentos teóricos, metodológicos para isso. Vem com a gente, vem nessa, a aula foi preparada com carinho e você vai gostar. Hoje, dia 5 de outubro de 2022, às 17 horas e 24 minutos na tua timeline. O objeto do conhecimento é produção de texto a partir dessa temática da apropriação cultural. Eu vou analisar e produzir texto dissertativo. Ó, tem declaração de muitas pessoas renomadas no assunto da apropriação cultural. Então eu vou trazer trechos de textos dissertativos, argumentativos, que é para você ir vendo o modelo, como é que argumenta sobre essa temática do universo cultural. Abordando a questão da apropriação de uma cultura em detrimento de outras.
E o que vai ser na prática e na teoria? Aula expositiva, 90% da minha aula é expositiva, com leitura e compreensão de parágrafos modelos. Aí depois, é claro, nós vamos resolver questões, resoluções de exercícios. A primeira expoente, Leci Brandão, não é? Uma grande militante, não é, da cultura afro. A apropriação cultural é uma forma racista de dizer que isso ou aquilo não pode ser negro, mas brasileiro ou multicultural. Olha aí, Leci já é contra essa coisa da gente estar se apropriando de vestimentas afros, não é? De indumentárias afros, porque a gente vai estar fazendo isso, não é? Como forma de generalizar. E ela está dizendo, não, determinada coisa utilizada por determinado grupo étnico é feito, é usado com uma profundidade maior do que um simples modelito. E a outra imagem aqui, não é? É eu também acabar aqui, julgar que tudo é apropriação cultural. Ali nós estamos vendo que alguém está assistindo um desfile carnavalesco, né? Tem alguém com a representação ali mexicana, tem ali aquela, não é? Como é que se diz, rapaz? Faz até... A gente diz que faz cara de... Como é? Me ajuda, minha amiga Rosinha, essa figurinha desta... De quê? Ei, faz cara de egípcia. Rapaz, o nome não saía. Então, a pessoa ali faz cara de egípcia, né? Então, aqui o Egito antigo, na figura aí dessa egípcia. E tem aí trajes religiosos, né? Como também franceses, italianos, europeus, orientais, ó. E por aí vai. Mas aí é um desfile carnavalesco, que a gente tem que levar em consideração. Essa outra charge me chamou muito a atenção, ó Ismael. Então, nós temos dois lados muito fortes da moeda, cara. Tu imagina, quando eu uso dread, não é? E eu sou loiro, branco, o que é o dread? Não é? Que é essa formatação mais despojada do cabelo, não é? Crespo, não é? Dos afros. Mas se é usado por alguém europeu, louro, dos olhos azuis, a sociedade vai julgar. Ai, que lindo cabelo. Ficou top, tá massa. Parece um deus grego. Estilo descolado, hein, o dele, moderno. Seja bem-vindo, senhor. E ele aqui no atendimento, burocrático. Vamos dizer que é os atendimentos aí dos telemarketings. Aí chega agora o realmente dono daquela cultura dread. Aí quais são os dizeres? Que nojo, acho que ele não lava esse cabelo. Deve ser maconheiro. Todo largado. Aonde você pensa que vai? Então, gente, é muito forte. Eu gostei demais dessa reflexão. Porque assim funciona, infelizmente, na sociedade. E olha que a gente está colocando o assunto nu e cru para a reflexão de vocês. Tá entendendo, Urussuí? Fala comigo. Tá entendendo direitinho? Então, ó, já é show de bola, já gera muitas argumentações a partir disso. Então, vamos ler um pouco sobre o assunto? A questão da apropriação cultural é mais profunda do que pode parecer, tendo implicações na maneira como nós pensamos, enquanto indivíduos, em nossa relação com o mundo. De um ponto de vista superficial, a apropriação diz respeito a um processo natural de trocas. Olha aí, já é um conceito mais ameno, né? A pessoa que deu esse conceito já disse que ele é um processo natural de trocas entre culturas e indivíduos. Algo que faz parte de qualquer sociedade. Beleza, é um fenômeno. Então aqui é alguém que já vai argumentar em favor de isso não ser um problema tão grave na sociedade. A colunista Stephanie Ribeiro relembra casos emblemáticos de apropriação de símbolos da cultura de negros
indígenas e povos latino-americanos. Abre aspas. A apropriação cultural não é uma crítica sobre o indivíduo branco, mas sobre uma estrutura racista, nociva, que apaga e silencia as demais. Ah, eu também concordo com ela. Então, para ela não vê problema nenhum de uma etnia se apropriar de comportamentos, de indumentárias, de vestimentas de outra etnia. Ela é contra essa estruturação nociva, que acaba que sobressaindo um comportamento, uma cultura em detrimento de outra. Eu concordo em gênero, número e grau. Isso ocorreu no início da civilização. Vamos aqui não tão longe. Olha a minha audácia, não tão longe, mas mais de 500 anos, né? Em 1500, quando os europeus chegam aqui e encontram os índios na sua inatura, no seu habitat natural. O que foi dito lá na Carta do Pervaz? Coisas terríveis acerca das vergonhas dos índios estarem de fora. Eles são bichos, andam como animais. Olha, já era uma maneira visionária, preconceituosa do europeu. De modo que ali eu me coloco numa posição em que o meu comportamento, as minhas vestimentas, elas já estão superiores àquelas em que eu encontrei os índios, né? Que hoje a gente nem usa mais essa expressão, os índios, os indígenas, né? Que eu encontrei. Então eu já quero me sobrepor. Ah, professor, é verdade. Então tudo começa daí, das culturas se sobressair às outras, por conta de mera ideologia, de mero comportamento. Em todo debate que participo, falando sobre gênero e raça, isso é a Stephanie, as pessoas me perguntam sobre apropriação cultural. E geralmente a pergunta é: o que você acha da apropriação cultural? Aí o que ela responde? De uma forma como se quisesse minha aprovação para algo. Então eu vou logo respondendo. Quer usar turbante? Usa. Nem eu, nem outra pessoa negra vai correr atrás de você com uma arma te impedindo de usar. Respondo isso sempre tentando fazer uma piada, uma ironia até, né? Tendo plena convicção de que a maioria das pessoas nem sequer vai usar um turbante na vida. Mas precisa ter a sensação de que seu poder para tal continua garantido. Achei massa, cara, isso aí. A questão é que a apropriação cultural não é sobre usar ou não turbante, e sim sobre poder. O poder que uma sociedade sua que se colocou no posto de dominante. No caso, pela colonização, olha aí, viu? Ela já antecipou o que eu também imaginava. No caso, pela colonização, tem para definir que as demais culturas e, consequentemente, os integrantes dela são inferiores em relação a ela. Mas, a partir do momento que essas culturas, os seus elementos, são apropriados pela estrutura dominante, esses elementos perdem a inferioridade e ganham o status de exótico ou se tornam lucrativos. Cara, amei. A explicação da Stephanie foi, assim, a mais interessante. Eu tenho tanto poder sobre tua cultura que eu uso o que eu quiser da tua cultura para me parecer exótico, ou seja, para agregar mais ainda poder a mim. Olha só eu traduzindo. Então eu estou traduzindo a argumentação da Stephanie Ribeiro. Grande colunista, negra, mulher, jovem, militante, não é? Bonita. Então, ela ainda fala mais. Quem faz isso? Lucrativos. Ó, termina com a palavra lucrativo. Capitalismo selvagem. Não é? Cantado até pelas bandas aí. Não sei se foi Titãs ou Paralamas do Sucesso que canta. Então você vai entendendo que a apropriação cultural tem uma nuance.
E essa nuance é justamente o recorte temático que a gente dá à coisa. Agora, meu amigo, para isso, ó, leitura, argumentação, análise, que é o que eu estou fazendo aqui. Claro que é orientado pelos textos, né? Por isso que eu disse que a gente ia ler bastante textos que trazem a temática que é para a gente poder argumentar. Eu, sinceramente, se um dia eu for fazer, eu já tenho que... Se eu lembrar dessa argumentação dita pela Stephanie, que é uma grande expoente no assunto, eu vou citá-la. Portanto, a apropriação cultural é um fenômeno estrutural e sistêmico. Isso significa compreender que ele não pode ser entendido ou problematizado sob o ponto de vista particular. Então ela já dá também até uma alfinetadinha, né, em alguém que é da mesma etnia que venha se chatear porque alguém usa alguma coisa que é dele. Não, porque se eu simplesmente penso assim, eu estou só individualizando um assunto que é sistêmico e estrutural. Então, compreender que ele não pode ser entendido ou problematizado sobre a ótica particular individual. Claro que o indivíduo pode usufruir da apropriação cultural de um grupo ou povo. Olha como ela pensa mais modernamente, né? Quando não possui autocrítica ou conhecimento sobre o tema. No entanto, as consequências desse processo são sempre em nível coletivo, na estrutura, favorecimento do processo de marginalização desses grupos ou povos socialmente invisibilizados e oprimidos inconscientemente. Achei lindo, cara. Tá aqui a consequência danosa de você querer se aparecer por aí usando elementos de uma cultura que não é sua. Você tem todo o direito, desde que esse usufruto não seja um usufruto relapso, modista, leviano, medíocre. Porque se assim for, não é? Você vai estar propagando realmente a estruturação sistêmica da segregação, do racismo. Agora, quando você usa consciente de que está usando não por mero poder de sobrepor-se para dizer eu posso tudo, mas se você usa como forma de valorização de fé, de volta à ancestralidade, de comunicação e protesto, aí sim você está se aproximando daquele exercício de liberdade que você tem de forma saudável. E aí é só um reforço, porque a gente já disse o que é apropriação cultural, não é? Aí eu repito lá, o primeiro, né? Não vou mais ler porque eu já li. É o conceitozinho mais simplório. Aqueles outros lá que a gente traz da Stephanie é uma maneira mais aprofundada de pensar o tema, não é? As culturas são valorizadas de maneira diferente em cada contexto e época. Olha aí, eu lembrei de uma situação interessante. Teve uma época na minha adolescência, não é? Eu acho que nem na minha adolescência, já na minha juventude. Os alunos, eles gostavam muito, muito mesmo de andar com as calças zonas folgadas. Tu lembras, tio Jorge? As calças folgadas mostrando a cueca, cara, já mesmo mais sobre as nádegas, não é? E quando de repente foi feita uma pesquisa daquele comportamento, de se usar aquela vestimenta naquela época, percebeu-se que houve uma época no grande sistema prisional americano, que é um dos maiores, viu, pessoal? É um dos maiores em números de cárceres, não é? Aquilo era uma forma comunicativa dos presos se relacionarem homoafetivamente. Quando os adolescentes perceberam que aquilo ali, aquelas calças abaixo das nádegas, folgado, tu pegou essa época, Ismael, que a galera gostava de usar umas calças folgadas? Chegou a ver, mas não chegou a usar. Não estou dizendo que você usou. Aí esse estilo, pronto, esse estilo era uma apropriação de um comportamento americano. E ele era uma espécie de comunicação entre os presídios. Quem queria se relacionar afetivamente com alguém na cela, fazia esse sinal, baixava as calças até as nádegas. E aí os meninos não quiseram mais usar, besteira, né? E aí, outra coisa é as calças boca de sino, não é?
de uma época bem hippie, não é, que o Brasil teve, de protestação ali em meados, depois da ditadura militar, década de 70, 80, sabe que a ditadura foi até 85. Acabou em 88 com a Constituinte, graças a Deus. E as calças boca de sino também é uma época, não é? É um contexto de época. E as calças rasgadas? Também originada dos hippies, um grupo de pessoas contrárias ferrenhamente ao capitalismo. As calças rasgadas eram uma maneira de falar do desapego, não é? Daquela moda, daquela indústria, do consumo. É, meu amigo, eu li, eu sei disso que eu li para preparar a aula. Vai sair alguma coisa disso aqui ainda. Quando falamos de cultura, referimos aos elementos individuais que absorvemos a partir do convívio social, e é mesmo. Diz respeito a tudo que compõe nossa identidade, como idioma, forma de expressão, vestuário, acesso a recursos, entre outros. O vestuário é um tema interessante para entender a apropriação cultural, em especial o vestuário, Rosinha. É um dos elementos que mais se exercita a apropriação cultural. Em que? No turbante. O turbante é o que a galera mais gosta de usar. E o que é o turbante? É um símbolo. Aí sim, eu dou importância, né? Eu penso como pensa a Alessi em determinado ponto, Alessi Brandão e a Stephanie. É perceber que aquele turbante não é uma indumentária da moda, gente. Não é um acessório simplesmente. É um símbolo. E Rosinha, e uma coisa quando é símbolo, é respeito. Não é? É respeito. Símbolo da ancestralidade africana. E quando passa a ser comercializado e usado de forma indiscriminada, apenas por ser algo bonito e legal, torna-se alvo de críticas. É mesmo. E insatisfação da população negra, eu concordo. Por esse lado, os afrodescendentes acabam que se irritando com essa apropriação. Tal irritação, tal insatisfação, trata-se de uma discussão que envolve principalmente a apropriação cultural, o capitalismo e o preconceito religioso. Verdade, verdade pura. Aí vai trazendo as consequências danosas. Um bom exemplo disso é o funk. O funk, tido como música de péssima qualidade, dançada por mulheres da periferia, que não prezam pelo seu corpo, com alto grau de erotização. Ó, é tanta coisa que era falada do funk. E hoje os maiorais, os bonzões, os bonitões, os endinheirados, em suas festas rave, sapeca funk aí adoidado. Não é não, tio Jorge? Então o funk no Brasil é um gênero musical criado nas favelas, que era considerado como música de menor qualidade. Com o passar do tempo, houve um reconhecimento crescente desse valor, que alcançou até mesmo escalas globais de audiência. Ô, meu amigo, o que dizer de Anitta, não é? A nossa exímia funkeira brasileira que ganhou aí o Trend Topics. A mulher chegou ao mais alto topo, não é? Nas plataformas de música do mundo, não é? Se duvidar, ultrapassou até Madonna com essa popularização do funk, não é? E aí, todo mundo se apropriou da música. Show de bola, é um exemplo muito massa que você pode trazer na redação. Ainda assim, ele também continua sendo um estilo musical marginalizado. Ainda assim, mesmo com todo esse grau meteórico trazido pela Anitta. Trata-se de um tipo de música que em nossa cultura está associada à criminalidade, imoralidade e com pouco valor estético. Está associada, não é que ela é, viu, gente? Infelizmente, ela é associada a isso. Beleza, pessoal? É claro que existem algumas letras pesadonas, não é? Mas faz parte da cultura, da vivência daquele gueto, não é?
marginalizado e favelizado ali, que vai cantar o dia a dia, não é? Em suas músicas. Beleza, pessoal? Jovens de periferia que consomem esse estilo, com vestiário, gírias, expressões, são consequentemente associados aos preceitos negativos descritos anteriormente, infelizmente, não é? Ainda que esse adolescente não seja um criminoso, é possível que ele seja discriminado por agentes da lei ou desconhecidos unicamente por portar esses traços individuais dessa cultura. E aí a apropriação se é feita pelo gringo, a apropriação dessa cultura é feita pelo Mauricinho, pela Patricinha, beleza? Esse comportamento é apropriado, não é? É tomado como propriedade. Por quê? Porque chegou ao topo em escala global. Existe o funk ostentação, né? Surgiu aí uma febre muito grande de 2010 para cá, 2015. O funk ostentação, que é o funk cantado saindo desse universo da pobreza, né? E cantado mesmo com traços ainda favelescos, mas cantado por cantores ostentando carrões, colares enormes de ouro. E aí isso é uma maneira também de ter dado voz, não é? E vez à favela. Contudo, existe hoje uma explosão do funk em todas as camadas sociais, é possível escutá-lo em festas luxuosas, por isso o funk é ostentação. Ele é muito usado em festas luxuosas e grandes eventos, pessoal. Entretanto, é problemático que ele seja aclamado em determinados espaços, mas continue sendo discriminado justamente no contexto do seu surgimento. Olha que coisa, né? É muito paradoxal. Fala aí, Rosinha. Isso é tudo muito paradoxal. Ou seja, eu não aceito o surgimento, eu não aceito o contexto da sua origem, pelo contrário, eu critico, eu segrego, eu preconceituo, mas eu uso o produto final. É como se dissesse assim, ó, rapaz, eu não concordo de nada disso aí como surgiu, mas eu vou até o fim com ele porque o negócio é bom demais, olha. Então é bem paradoxal o uso dessa cultura funkeira. E aí eu vou começar aqui, não é? Conforme eu me planejei com vocês, Rosinha, mostrar para eles aí, para a galera de Uruçuí, da galera do chat, como é que se formatou aí o meu primeiro parágrafo, não é? Que na verdade é uma adaptação que eu fiz de um outro parágrafo que eu encontrei. Mas como eu vi muitos problemas, eu já ajeitei direitinho, viu? E aí eu melhorei a tese, eu melhorei as propostas. Eu deixei o repertório, eu deixei, que eu gostei. O cara começou a redação com uma frase do filósofo Confúcio. A cultura está acima de qualquer diferença social. Ó, e a palavra cultura, tio Jorge corta para nós, para eu falar para eles de um dos fenômenos interessantes na hora de produzir, que é a pertinência. Eu escolho um repertório que tem pertinência com a frase tema. Se a frase tema é a questão da apropriação cultural no Brasil, eu tenho que escolher um repertório que tenha alguma palavra que vá se associar a ela. A tese é aquilo que eu vou usar no meu projeto de texto para discutir no desenvolvimento, que a tese é o pensamento de desvalorização, que se dá a isso e depois, ao mesmo tempo, se usa, e a questão da ideia de liberdade. Eu vou propor ensinar a população sobre a simbologia dos itens, justamente para não se desvalorizar, e vou também propor explicar aos seus militantes sobre o direito e liberdade que todo indivíduo tem, para também barrar aqueles que também já são ferrenhos demais, em se chatear demais, em polemizar demais, porque alguém utilizou alguma coisa que é dele. Mais ou menos assim como está projetada a redação. Aí está aqui o primeiro parágrafo. Confúcio, filósofo chinês, uma vez afirmou que a cultura está acima de qualquer diferença social.
Contudo, no século XXI, o que se observa é um conflito de ideias entre grupos minoritários e dominantes acerca da apropriação cultural no Brasil. Então, bem aqui, pessoal, mora de forma cabal a frase tema. Aqui residiu de forma categórica a frase tema. Diante disso, vale ressaltar que um dos principais pilares dessa discussão, aí a gente já corrige a ortografia, eu deixei de propósito. Sempre tem um errozinho de ortografia, sempre tem um errozinho de vírgula, nessas redações que a gente encontra dos nossos alunos, né? Aí discussão era para ser assim, com 2 S. A pessoa confundiu com a palavra discurso, que existe, né? É devido ao embate entre um pensamento de desvalorização contra uma ideia coletiva de liberdade. Olha aí. Isso que está em roxo são as bases da minha tese, do meu projeto de texto. Dessa forma, é necessário analisar inicialmente essa temática para posteriormente apontar suas soluções. Isso aqui, pessoal, eu deixei, eu nem gosto, eu tiro às vezes. Eu acho um enchimento de linguiça velho, né? Esse final aí pode, se sair, não influi, nem contribui. É claro que deixa o parágrafo bem show de bola, deixa bem reiterado, né? Uma espécie de reiteração, né? Mas se tu parar bem que liberdade já fica lindo o parágrafo, né? Mas eu me propus analisar com vocês, que ao mesmo tempo eu corrijo e analiso. Nesse contexto, nota-se que o uso indiscriminado de acessórios de outras etnias pode resultar em uma perda de identidade e numa possível desvalorização. Tudo isso foi para chegar na base da tese. Porque a base da tese é eu refletir sobre o sentimento de desvalorização de determinados acessórios, né? Eu uso tão indiscriminadamente, eu uso de forma tão comum, que eu acabo desvalorizando aquilo ali. Enquanto que determinada coisa que eu estou usando tem uma importância grandiosa para alguém. Por quê? Porque ele é um símbolo. Aí como é que eu gero o primeiro argumento? Essa possibilidade, que possibilidade? De desvalorização dos acessórios. De pensamento pouco valorativo, só ocorre em razão. Aí eu trago a causa. Ó que argumento massa. Argumento 1. A causa dessas valorizações está bem aqui. A indústria da moda dá outros significados, não é? A itens de determinadas culturas e o consumidor se utilizar apenas para nutrir a sua própria vaidade. Aí, ó, deixei de propósito. A indústria da moda dá. Não é assim, é assim. Não é? Ela dá. A indústria da moda dá outros significados a itens. Beleza? Um exemplo claro que remete a essa situação. Que situação? A indústria da moda fazer com que a gente compre para nutrir nossa própria vaidade. Um exemplo remete a essa situação são as calças. Olha aí, eu não disse que ela ia aparecer. As calças rasgadas, que representam uma resistência ao capitalismo, segundo o movimento hippie. Show! Arg 2. Que eu estou trazendo um argumento 2, dando um exemplo, que é a continuidade do primeiro argumento. Entretanto, o que se vê nas lojas são essas calças a um preço superior em relação às comuns. Vamos analisar aqui que está me incomodando esse conectivo, hein? Vamos ver se não está um errozinho aí. Um exemplo claro que remete são as calças rasgadas, que representam uma resistência ao capitalismo segundo o movimento hippie. Então, esse próximo período não tem nada de ser um contrassenso ao segundo. Então, esse, entretanto, não está adequado. Vamos mudar para desse modo? Dava certo. Desse modo,
o que se vê nas lojas são calças a um preço superior em relação às comuns, não é? Por conta disso, fica evidente que é fundamental informar a população sobre a simbologia desses objetos para impedir a sua depreciação. Esse por conta disso, até depreciação, senhores, nada mais é do que uma reiteração. Depreciação é sinônimo de desvalorização. Então é uma maneira de eu só fechar o parágrafo me reportando novamente à base principal que o abriu, né? Ainda está me incomodando esse entretanto aí, mas eu acho que o desse modo está muito melhor, não é? Porque ele disse que as causas H é uma resistência ao capitalismo. Ah, entendi o porquê do entretanto, rapaz. Se é uma resistência do capitalismo, não, volta atrás. Se é uma resistência ao capitalismo, então elas tinham que ser baratas, baratinhas. Entendi, perdão. Não está adequado, inadequado não, rapaz. Está corrigindo demais, Rufino. Se essas calças do movimento hippie, é uma resistência ao capitalismo, o que é que acontece? Elas nas lojas são o quê? Caríssimas. Ah, entendi. Aí é o que marca a noção de contraponto das duas ideias. Beleza, professor? Galera, vocês entenderam? Show, não tá não? A análise do parágrafo é isso, eu me propus a isso, corrigir algumas coisas, comentar os argumentos, aí eu me incomodou, entretanto, mas eu já me refiz. Vamos aqui ao parágrafo 3. Ademais, tá lembrado, né? Qual é a tese do parágrafo 3? A liberdade. Vai trabalhar o ideal de liberdade que o cidadão tem de usar o que quiser, seja de cultura for, de que cultura for. Vamos ver como é que isso funcionou dentro do parágrafo, tio Jorge. Ademais, é importante salientar a legitimidade que o cidadão tem de usar o que quiser sem sofrer com repressões em sua liberdade. Isso porque muitas tribos se sentem no direito de coibir pessoas que se utilizam de seus mesmos trajes, quando estas não estão inseridas no mesmo círculo social daquelas. Já vou corrigir uma besteirinha aqui, Rosinha. Círculo. Toda proparoxítona é acentuada. Isso aí conta, ponto. Então ele vem dizendo que é importante a gente salientar, segundo esse tema, as repressões que a gente sofre mesmo com a nossa liberdade. E isso ele quer provar porque tem tribos que se chateiam. Tem sim. Então aqui é o primeiro argumento. Ele traz esse argumento da chateação de algumas tribos ou pessoas. Nesse contexto da chateação, um caso que constata isso, olha que lindo. Ó, um segundo argumento que se desmonta, que se desdobra do primeiro lá. Ocorreu em Curitiba, em que uma estudante que usava turbante por ter leucemia foi questionada por duas mulheres negras o porquê do uso, se ela era branca. Eu lembro disso aqui. Aí a bichinha tirou aqui o turbante da cabeça, ó. Ô, minha senhora, eu estou usando primeiro porque eu sou livre. E segundo, que é porque eu tô com meus cabelos caindo, não é? E o turbante está simbolizando aqui meus cabelos. Tá tentando amenizar o meu sofrimento estético. Olha só, eu acredito que foi assim a explicação, né? Mas só que as meninas afro, não é, se apressaram demais no julgamento. O que também não é certo, não é? O que também não é certo. De modo que eu achei massa, não é? Essa argumentação que o candidato usou, tá bom? Para trazer o que ele vem explicando da base
dele, da tese, que é a liberdade. O último período do parágrafo, pessoal, é só uma maneira de eu voltar novamente à ideia central do tópico frasal. Nesse sentido, fica claro que iniciativas devem ser tomadas para evitar essas práticas intolerantes de cerceamento do livre-arbítrio. Então, cerceamento do livre-arbítrio nada mais é do que um retorno a essa liberdade de expressão. Show, né? Último parágrafo. Portanto, urge a necessidade de resolver os dilemas que norteiam a própria ação cultural no Brasil. São muitos dilemas. Achei lindo. Ele está retomando o assunto, galera. Está retomando o assunto. Opa, não está escrevendo, não. Ele está retomando o assunto. Agora sim. Para resolver esse dilema, olha a proposta que ele dá, Rosinha. Para isso, é crucial, é importante que quem? O agente, o Estado. Então, já encontrei o agente da proposta. Eita, que eu botei demais. O agente. Viu, tio Jorge? É necessário que o Estado ensine. Eu não gosto de possa ensinar, não, que dá dúvida. Eu ainda deixei passar isso, eu não adaptei, mas eu vou mudar agora com vocês. Não é bom dizer o Estado possa fazer isso, não, porque tu tá ainda trazendo uma ação nula. Tu tá desejando, não, tu tem que dizer na firmeza, no imperativo. É dizer assim, o Estado deve ensinar. Então, no lugar do possa ensinar, devia ser a deve. Aí sim. Deve ensinar é a ação propriamente dita. Deve ensinar a população sobre a simbologia de itens culturais, que aí já resolve o problema da desvalorização, que é a primeira tese levantada. Como introduzir nas escolas a disciplina de cultura e sociedade. Olha que lindo, gente. Isso aqui seria um detalhamento de como essa simbologia vai ser ensinada, não é? Parece até um modo meio. Pois tá bom, é um modo meio. Ou então um detalhamento do modo meio. Por isso que é um modo meio também. Porque aqui eu vou identificar como um detalhamento da proposta. Em que os professores, um segundo agente, por meio de oficina de leitura, aí achei o modo meio, hein? Modo meio, que é o quarto elemento. Modo meio. É a mesma coisa, modo e meio é a mesma coisa. Por meio de oficina de leitura, informem os alunos, né? Um errinho de regência, né? Informe aos. O professor não deixa passar nada. Informe aos alunos os verdadeiros significados desses objetos. Show! Com o fim de esclarecer a população sobre o assunto. Achamos o último elemento que faltava, que é a finalidade. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bateu. 5 elementos. A proposta está completinha. É duzentão. Bem aí. Ademais, ONGs devem explicar aos seus militantes. Pessoal, detalhe, viu? Se a banca julgar uma ação nula, como estava do jeito, aí já não vai ser 200 não, viu? Tá 200 agora com minha correção, viu? Porque posso ensinar, devia ser a deve ensinar. É mesmo, filho. Ela vai anular bem que essa ação, se a ação for duvidosa no futuro, no subjuntivo. Essa aqui tá certa, ó. ONGs devem explicar aos seus militantes sobre o direito de liberdade individual, para assim evitar
futuras repressões. Olha, aqui está ligado à liberdade, que é a segunda tese. Tá show. Tem 1, 2, 3 elementos. Não tem nada. Pode ter 3, porque já tem uma que está completa. Com isso, pode-se, enfim, alcançar um equilíbrio acerca desse debate, colocando a cultura acima de qualquer conflito social. O que é isso aqui? Colocar a cultura acima de qualquer conflito social é você fazer uma reportação à ideia do Confúcio, que foi o filósofo que iniciou a redação. Lindo. Show. Amei analisar essa redação com esse tema para vocês, né? Aí, avançando. Apropriação cultural, isso aí a gente já sabe, né? O uso de dreads por determinados grupos, já falei dos dreads, né? Da cidade de Kingston, na Jamaica, surgiu lá. Tem o mesmo sentido ou significado para grupos juvenis da classe média de São Paulo? Será que tem? É um questionamento. Porque eu me propus trazer questionamentos aqui para nós respondermos, refletirmos. Eu diria que não, não é? Pois a classe média de São Paulo vai usar esses dreads por modismo, por aparentar poder, não é? Por ser lucrativo para a indústria. Tá aí. Aqui o nosso Bob Marley, o nosso pai do reggae jamaicano, no seu dread, não é? Propriamente dito. E aqui uma belíssima moça branca de olhos azuis, linda, também com essa imitação de dread, não é? Que aí não é o dread propriamente dito. Não é? Tranças artificiais, eu acredito, não é? Que não deixa de ser uma modalidade dread. Hã? Não há uma diferença aí na análise? Aqui é a genuína, a cultura genuína. E aqui é a apropriação, né? Olha que coisa maravilhosa. São os turbantes. Nós estávamos a tratar. Aqui tem um impacto, aqui tem outro impacto. Olha aí, ó, a cultura meio que hiper, né? Essas mulheres estão meio hiper. Claro que as calças, elas não estão ainda usando as calças hippers. Aqui um estilo, estiloso, um estilo bem oriental, não é? De sheik, com a barba grande e esse turbante próprio. Aqui também. Então eu achei massa essas imagens no Getty Imagens, de domínio público, né? Getty Imagens. Eu trouxe para nós analisarmos. E aqui já começou a fazer parte da minha apropriação, que eu apropriei também. A minha tatuagem aqui, ó. É uma maneira de escrever na pele, tio Jorge. Traz aqui, tio Jorge. Corta a câmera para mim. E a tatuagem surge como forma, né, da gente trazer a ancestralidade na pele. Sentir na pele essa emoção. Aqui é o símbolo do meu curso de letras português. É algo que vai ter uma simbologia muito forte inscrita na pele. Da mesma forma, os ameríndios, não é? A galera aí latino-americana, os índios, pintavam os seus corpos justamente para trazer na pele a força dos rituais, a força de sua tribo. E tem esse significado, não é? E aí a galera jovem pode não saber dessa ancestralidade e fazer tatuagem por mero modismo, usar piercing, né? Teve uma escola, eu conto esse episódio, né? Que a diretora ela era muito, vamos dizer assim, positiva, não, é outro nome, ela era muito tradicional, ela era muito exigente, não é? Na escola de ensino fundamental, aluno nenhum usava brinco, não podia entrar de brinco, boné, né? E no dia que eu me apresentei, eu estava de brinco, não é? Foi pedido para tirar meu brinco, que eu não podia dar aula de brinco, eu não aceitei. Não aceitei por conta de um motivo, porque eu sabia o significado do acessório em mim. Ela, professor, mas aqui a gente impede os alunos de usar brinco.
tatuagem, pince, o senhor vai usar, vai desmontar todas as nossas regras. Eu não, pô, faz o seguinte, bota os alunos no pátio que eu dou uma palestra. Eu fiz isso. Eu vou dar uma palestra sobre as ancestralidades, os sinais corporais. Gente, foi massa. Foi quando eu fui dizer para eles que esse negócio de fazer tatuagem com leite de castanha era uma maneira ainda muito infantiloide de pensar nessa situação. Os alunos pegando tétano porque estavam enfiando arame no umbigo, não é? E aí, acabou que a escola aceitando o meu brinco, eu fiz uma colaboração social acerca do esclarecimento, porque muitas vezes nossos alunos, coitados, eles faltam para eles informação, não é? E aí foi tudo muito de boa, não é? Não se concebe também essas proibições, né? Em especial a quem já tem consciência da maneira política como a gente se apresenta, né? A gente encontra personalidade em quem usa um cabelo coque, embora o tio Jorge critique isso aqui, né, tio Jorge? Não é? Mas a gente encontra personalidade nessa maneira de se apresentar. Beleza? E nós vivenciamos recentemente o Rock in Rio, não é? Que não deixa de ser um evento, tio Jorge, meteórico, faraônico, intergaláctico, não é? Do universo rock. E nós sabemos que tá muito forte a cultura rock pop em nossos jovens, os nossos adolescentes também, não é? Tem o gueto do funk, mas tem o gueto do rock. E a galera se apresenta assim, sempre de preto, com cabelos longos, porque se inspiram nas gerações anteriores. Embora a gente vê um rock juvenil, mas meio que Now 90, meio que Justin Bieber, que abriu muito esse, né? Now 90 é um grupo, não é? Formado por muitos jovens de muitos países, né? E eles levantam algumas bandeiras, né? Mas também não deixa de ser, pessoal, uma cultura, viu? Muito forte. Você gostaria que eu usassem símbolos que tenham significado para você apenas por estética? É para você sentir na pele, reflita. Não, professor, não gostaria. Não, professor, não me importaria não, professor. Não, professor, eu acharia que eu ia estar sendo representado. Todo mundo tem um comportamento diferente. Vamos para uma questão que nós já estamos quase indo embora. Aqui, ó, a situação da menina, contada lá no exemplo da redação. Eu estava na estação com um turbante toda linda, me sentindo diva. E eu comecei a reparar que tinha bastante mulheres negras lindas, aliás, que estavam me olhando torto. Enfim, veio uma falar comigo e dizer que eu não deveria usar turbante, porque eu era branca. Tirei o turbante e falei, tá vendo essa careca? Isso se chama câncer. Então, eu uso o que eu quero. Adeus. Peguei e saí. E ela ficou com a cara de tacho. Desde então, Tawane, você deu entrevistas, foi xingada e foi elogiada nas redes sociais. Foi uma polêmica, não é? Gerada em torno da apropriação cultural. Passou em muitos canais, eu acredito que até no encontro Fátima Bernardes, isso aí passou. A polêmica gerada pela situação descrita acima traz à tona o debate sobre, é óbvio, porque foi tudo que eu fiz aqui durante toda a minha aula, foi discutir tema e trazer uma redação para a nossa produção de texto, não é? Inclusive, essa é uma das melhores aulas que eu já produzi. Eu amei demais, compartilhei até com um colega. Eu fiz do início ao fim, fui montando os slides. Beleza, pessoal? E eu vou usá-la em mais outros espaços, porque vai que cai esse tema. Vai que, não é? Então, meu amigo, vai ser uma satisfação muito boa, muito grande para nós professores, quando isso ocorre. O antropólogo inglês Edward Taylor foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ela representa
todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Sobre o conceito de cultura é correto afirmar: cultura é universal e definida pela política, economia, nada disso, não é? Não é universal e nem é definido por esses elementos aí. A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. Sinônimo de educação? Como assim? Pode até ser. Envolve arte? Envolve. Né? Moral, leis nem tanto. Enfim. Cultura é o conjunto de tradições, concordo, crenças e costumes de determinado grupo social. Exatamente. Cultura é esse conjunto. Cultura representa uma rede de significados que foi imposta. Né? Não, cultura não é para ser imposta. A cultura gera determinados padrões que são considerados corretos. Cultura não se pode padronizar. Beleza, pessoal? Embora algumas culturas querem se sobressair, querem tornar-se padrões. Mas não é para ser. Então, em se tratando aí do conceito, o mais correto é o que está na letra C. Combinado, galera? Isso mesmo, letra C. Olha aí a setinha subindo para lá. Vamos esperar que tenha um delay. Chegou. A setinha chegou aí. E eu fico por aqui. Sugiro que você faça as demais questões que estão propostas aí nos nossos slides, como forma de você, ainda tem mais, viu? Questões legais, como forma de você adquirir conhecimentos acerca desse tema, que é muito importante. Você gostou, Rosinha? Diga aí que gostou. Em libras. Show. Tio Jorge, muito obrigado. Tenha uma excelente noite. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Urussuí. Obrigado, Zilma, Marlene e todas as minhas colegas. Fui! Diga que...